Chapter XPNG. O curativo estraga o visual, mas o sorriso de Shenfei é evidência de loucura. Jiao assina alta sabendo que sua aliança desmoronou. Ou aceita o papel de Dior, ou será internado, perdendo sua bússola. Jiao escolhe o papel sem perceber que o papel já está reescrevendo sua realidade. E assim começa Sr. Dior. Se Shenfei está decidido a pagar uma dívida que não existe, vocês paguem a sua com o canal. Deixem seu like, inscreva-se e comentem para que este CEO dominante não os obrigue a se casar por contrato. Vamos lá. Um prédio de hospital. Um homem extremamente elegante, Jiao Qi, que é o presidente de um grupo importante, chega à emergência. Está apressado e pergunta a um médico por um paciente, Zheng Shenfei. Quando o médico diz que está em emergência e pergunta se ele é familiar, Jiao Qi não responde e sai correndo sem mais. Seu secretário, Yu Yuan, o cega apanha no ar um cartão de crédito que Jiao Qi lhe joga e pergunta ao médico onde precisa pagar. Já dá para perceber o nível desse cara. Jiao Qi invade o meio da emergência, que é um caos, na verdade. Pessoas chorando, médicos correndo, feridos por todos os lados. Ele se abre caminho como pode, procurando desesperadamente por alguém. Finalmente o encontra. Zheng Shenfei está lá, sentado na maca, com a cabeça vendada, mas parece estar bem. Jiao Qi se relaxa um pouco, se aproxima e pergunta se ele está bem, oferecendo-se para buscar um médico. Coloca uma mão no ombro dele, como para consolá-lo, mas é aí que as coisas ficam estranhas. Shenfei agarra sua mão com força e com um sorriso bem assustador. Diz: "Você está feliz por me ver ferido?" Jiao Qi não entende nada, mas fica irritado. Logo grita para ele, perguntando o que isso significa. E as pessoas ao redor ficam olhando a cena muito surpresas. Zheng Shenfei o olha com o mesmo sorriso, o pega e o atrai em um abraço. É aí que ele lança a bomba. Diz: "Você já é minha esposa. Se for boa e me obedecer, vou te ajudar a pagar a dívida do seu pai." E como diz, você já é minha esposa. Se for bom e me obedecer, vou ajudá-lo a pagar a dívida do seu pai. E como? Se fosse pouco, sussurra seu nome, Dior Zhang Jiao Qi. É claro, fica processando a informação, com uma cara de confusão extrema. O que acabou de acontecer? Jiao Qi, ainda em choque com o que acabara de ouvir, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Zhang, você está louco. Você bateu muito forte na cabeça, disse a Zheng Shenfei, que continuava com aquele sorriso perturbador enquanto segurava seu rosto. Meu pai é milionário, não deve um centavo a ninguém. Na verdade, ontem comprou uma área gigantesca no centro da cidade. Desde quando ele deveria dinheiro. Jiao Qi tentou se soltar, pedindo para que o soltassem para que o médico fizesse uma tomografia. Mas Zheng Shenfei, com confiança total, simplesmente disse que não poderia escapar de suas mãos. A situação era super desconfortável, com Jiao Qi se debatendo e tentando entender o que diabos estava acontecendo com esse cara. Exatamente nesse momento, como se a cena não pudesse ser mais estranha, 2 policiais apareceram na porta do quarto. Egem, fizeram para chamar a atenção. A vergonha de Jiao Qi foi imediata. Parou de se debater de repente e, completamente ruborizado, empurrou Zheng Shenfei para se afastar dele, enquanto os oficiais os olhavam com uma mistura de surpresa e malícia. Jiao Qi, todo corado, se desculpou rapidamente. Um dos policiais explicou que tinham encontrado a câmera de bordo do carro de Zheng Shenfei, mas para revisá-la, precisavam de uma autorização de inteligência artificial. Naquele momento, Zheng Shenfei, com toda a calma do mundo, ofereceu seu relógio para a autorização, embora, para a surpresa de todos, já estivesse quebrado. Mas Jiao Qi interveio, dizendo que não havia problema, que ele tinha a autorização compartilhada. Enquanto esperava, a mente de Jiao Qi foi por outros caminhos. Pensou em como as esposas estariam em casa preparando o jantar para seus maridos, e que ele, aparentemente, tinha mais jantares de negócios que Zheng Shenfei. Lembrou-se de ter enviado uma mensagem dizendo que chegaria tarde por causa de um jantar de negócios naquela noite. E de repente, uma ideia o atacou. Será que o acidente de Zheng Shenfei teria acontecido porque ele estava tentando responder sua mensagem? Interrompendo seus pensamentos, Jiao Qi perguntou ao oficial sobre um tal Luís XIII e pediu que respondesse recebido a algo, além de encontrar uma novela para ler para ele. O oficial, confuso, explicou que Luís XIII era a inteligência artificial de Zheng Shenfei. E naquele momento, Jiao Qi ouviu um trecho da novela que a IA estava lendo. Para pagar a dívida de seu pai, ela foi forçada a se casar com aquele homem dominante. Na noite de seu casamento, ele a tomou à força. Por favor, te suplico, pare. Isso está longe de ser suficiente. Jiao Qi, com uma expressão de que diabo,
disse ao oficial para baixar aquela novela para ouvi-la naquele mesmo dia. Pronto, a tela se encheu de sons de pneus arrastando e um forte bang, recriando o momento do acidente. O secretário Yu Yuan recebeu a câmera de bordo. Os policiais confirmaram que Zhang Shenfei não tinha uma grande responsabilidade no acidente, desejando-lhe uma rápida recuperação. Yu Yuan, preocupado, perguntou ao médico sobre o estado de Zhang Shenfei. Médica explicou que, após vários exames, não havia nenhum problema físico. Mas, e aqui vem a reviravolta, ele apenas tem um desvio em sua percepção de si mesmo e do mundo. Para completar, a médica sorriu e disse que, naquele momento, não sabiam como tratá-lo, então o melhor era levá-lo para casa e observá-lo por um tempo. Jiao Qi não conseguia acreditar. Quer dizer que isso não é um problema? Exclamou, enquanto Zhang Shenfei, com uma expressão de criança, lhe dava um tapinha brincalhão na mão. Zhang Shenfei, muito calmo, se deliciava em sua cabeça. Soltou o macho. Jiao Qi, com cara de preocupação, perguntou se talvez os nervos de seu rosto tivessem sido danificados, mas a médica balançou a cabeça. Reafirmou que não precisava ficar hospitalizado porque tinha outros pacientes para atender, e que Jiao Qi deveria levá-lo para casa por enquanto. Com um suspiro de resignação, Jiao Qi disse, tudo bem, vamos para casa, e Zhang Shenfei, com um sorriso radiante cercado por flores imaginárias, parecia mais feliz do que nunca com a situação. Jiao Qi não tinha outra saída senão ir junto com ele. Enquanto saíam do hospital, Zhang Shenfei sorria de orelha a orelha, como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Que não era normal, de jeito nenhum, era que estavam andando de mãos dadas, e claro, muitas pessoas os olhavam e cochichavam, reconhecendo Zhang Shenfei. Isso causava uma vergonha tremenda em Jiao Qi, então acelerou o passo, rezando para sair dali o mais rápido possível. Ao chegarem ao carro, Jiao Qi abriu a porta para que ele entrasse, mas Zhang Shenfei tinha outros planos. Antes que Jiao Qi pudesse reagir, o empurrou direto para o banco do passageiro. Shenfei se aproximou com um sorriso um pouco estranho e perguntou, você está tentando aproveitar a situação para escapar? Jiao Qi quase explodiu de frustração, ficando vermelho até as orelhas, pensando, o que porcaria está dizendo agora? Só queria dirigir. Zhang Shenfei, ignorando completamente a cara de Jiao Qi, prendeu seu cinto, imobilizando sua mão. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele se aproximou muito, quase como se fosse beijá-lo. Jiao Qi fechou os olhos, totalmente desconfortável. Enquanto Zhang Shenfei recuou um pouco para olhá-lo nos olhos e dizer, não me faça ficar bravo, você não aguentaria minha raiva. Depois daquele momento tão embaraçoso, Zhang Shenfei assumiu o volante. Jiao Qi, ainda tentando processar o que acabara de acontecer, perguntou, você, para onde acha que vamos? Zhang Shenfei apenas lhe lançou um sorriso malicioso e, com um A, ligou o carro e saiu em alta velocidade, deixando Jiao Qi se perguntando para onde estava levando agora. Não muito tempo depois, chegaram a uma mansão impressionante. O pessoal saiu para recebê-los, cumprimentando Zhang Shenfei e ele, com aquele mesmo sorriso, puxou Jiao Qi do carro e apresentou a todos, a partir de agora, ele é minha esposa. Todos devem chamá-lo de senhora. Jiao Qi estava mais envergonhado do que nunca. O pessoal parecia confuso, mas o mordomo principal, com uma expressão de surpresa, pensou para si mesmo, mas não o chamamos assim há 7 anos já. Jiao Qi, morto de vergonha, tentou disfarçar a situação diante dos empregados, dizendo que Shenfei estava brincando e que voltassem às suas tarefas. Mas Shenfei, longe de cooperar, o agarrou pela cintura, abraçando-o com um sorriso. Antes que Jiao Qi pudesse reagir, o levantou nos braços, estilo nupcial, e começou a subir as escadas da mansão, enquanto Jiao Qi gritava furiosamente. Pessoal, entre o choque e a confusão, só pôde vê-los desaparecer subindo as escadas. Abaixo, as empregadas perguntaram ao mordomo o que deveriam preparar para o jantar. Que ele respondeu que uma sopa de arroz e que a mantivessem quente para a senhora, suspirando enquanto pensava que o conceito de diversão dos jovens estava cada vez mais difícil de entender para ele. Enquanto isso, em um dos quartos, Shenfei lançou Jiao Qi sobre a enorme cama. Jiao Qi se levantou de um salto, furioso, e não pôde evitar soltar uma ofensa. Mas Shenfei não pareceu se abalar. Ao contrário, aproximou-se dele, desabotoou a camisa de forma provocante, revelando seu corpo bem trabalhado. Bom, não precisa dizer que a noite foi agitada. Na manhã seguinte, Jiao Qi acordou ao lado de Shenfei, e sua primeira pergunta foi se ele havia usado proteção.
Shen-Fei o olhou com um sorriso arrogante e disse que parecia que ainda não entendia sua posição, antes de se levantar e acrescentar que dar à luz seria uma tarefa difícil, uma alusão bastante forte, na verdade. Quando Jiao Qi tentou se levantar da cama, Shen-Fei o impediu, perguntando se ele lhe havia dado permissão para fazê-lo. Mas Jiao Qi já estava cansado. Foi direto ao banheiro e, com Shen-Fei o seguindo, perguntou o que estava fazendo. Levantar-se e acrescentar que dar à luz seria uma tarefa difícil. Uma indireta bastante forte. Na verdade, quando Jiao Qi tentou se levantar da cama, Shen-Fei o impediu, perguntando se ele lhe dera permissão para fazê-lo. Mas Jiao Qi já estava cansado. Foi direto ao banheiro, com Shen-Fei o seguindo, e perguntou o que ele estava fazendo. A resposta de Jiao Qi não teve filtros. Merda nos seus filhos, o que deixou Shen-Fei completamente indignado. Enquanto Shen-Fei o repreendia por sua ousadia, Jiao Qi, sem pensar duas vezes, descarregou o vaso sanitário. Shen-Fei não podia acreditar que o tratasse assim, sentia-se totalmente desrespeitado. Perfeito, gritou Shen-Fei, tenho todo o tempo do mundo para isso. Não pagarei um único centavo da dívida do seu pai até que fique grávido do meu filho. Jiao Qi, com um sorriso irônico, respondeu, então estou muito assustado. E, para completar a situação, o encharcou inteiro com a ducha de chuveiro. Jiao Qi, após a ducha forçada há pouco, estava na cama ao lado de Shen-Fei. O quarto parecia frio devido ao ar-condicionado, mas Shen-Fei dormia sem cobrir-se. Jiao Qi se perguntou se fazia isso propositalmente para lhe causar pena. No fim das contas, não pôde resistir e o cobriu com o cobertor, até mesmo abraçando um pouco bom, pensou, por esta vez deixo passar na manhã seguinte. Sol já iluminava a mansão quando Jiao Qi acordou e viu sua roupa preparada para o dia. Um terno cinza com uma camisa vermelha super chamativa. Shen-Fei, já vestido, lhe disse para se levantar, que iriam ao seu escritório. Jiao Qi perguntou, surpreso, se a sua sala de estar e por que havia tirado uma roupa tão estranha. Shen-Fei respondeu que era o que usaria naquele dia. Enquanto Jiao Qi o olhava meio confuso, Shen-Fei pensou que certamente não estava acostumado a ver roupas tão espetaculares por sua vida humilde depois. Café da manhã, Jiao Qi se sentia mal de estômago, pensou que era por não ter jantado na noite anterior e prometeu não cometer esse erro novamente. Mas Shen-Fei, que não perdia a oportunidade, o provocou dizendo que era um fraco e que assim não poderia ser seu homem. Jiao Qi, cansado, só pôde dizer a ela para se calar e assim, chegaram ao imponente prédio da empresa Shen-Fei e entraram de mãos dadas. Ouvia-se como os funcionários ficavam boquiabertos. Shen-Fei pensava, com seu sorriso habitual, que certamente estavam curiosos para saber com qual de suas amantes estava hoje. Aqui Jiao Qi, internamente, se perguntou se ele tinha outros amantes. Shen-Fei, aproximando-se dele e tocando seu rosto, lhe perguntou se estava com ciúmes. Jiao Qi, já totalmente furioso e com o rosto vermelho, o insultou e disse para ele esperar. Ao entrarem no elevador, um grupo de funcionárias que estava esperando ficou surpreso ao ver Jiao Qi. Começaram a murmurar que certamente era o presidente Jiao e que vinha fazer uma inspeção surpresa, pedindo ao céu para não cometerem nenhum erro porque ele era muito rigoroso. Shen-Fei, por sua vez, pressionou o botão de um andar e Jiao Qi perguntou se ele não se lembrava a qual andariam. Shen-Fei, com sua habitual arrogância, lhe disse que sua sala deveria estar no último andar, com enormes janelas e uma vista panorâmica, como um presidente dominante. Mas Jiao Qi, com um sorriso, desfez a fantasia. Sua verdadeira sala estava no meio do edifício para ser mais prática na comunicação e, claro, para uma evacuação de emergência. Aqui Shen-Fei, com cara de criança mimada, pensou que isso não era nada trendy. Disse que sua oficina deveria estar no último andar, com grandes janelas e uma vista panorâmica, como um presidente dominante. Mas Jiao Qi, com um sorriso, irrompeu a fantasia. Sua verdadeira sala estava no meio do edifício para facilitar a comunicação e, claro, para uma evacuação de emergência. Aqui Shen-Fei, com cara de menino mimado, pensou que isso não era nada trendy. Jiao Qi e Shen-Fei finalmente chegaram ao andar da sala, onde um monte de funcionários já os esperavam. Assim que as portas do elevador se abriram, houve alvoroço, com pessoas entregando documentos e avisando sobre reuniões. Mas Jiao Qi nem os notou muito, porque Shen-Fei se aproximou e, sussurrando ao ouvido, disse que a partir de então trabalharia ali com ele. Os demais funcionários não podiam acreditar no que ouviam, alguns até se seguravam a cabeça pela surpresa. Shen-Fei continuou o que estava fazendo, explicando a Jiao Qi que agora seria seu assistente pessoal, encarregado de servir café e chá,
organizar documentos, e bom. Aí Shenfei se aproximou ainda mais e sussurrou algo ao ouvido que o fez curar até as orelhas. Jiao Qi ficou em modo cringe, pensando se Shenfei realmente estava dizendo essas coisas em público, mas ao mesmo tempo, no fundo, uma parte dele sentiu uma faísca, como se aquelas palavras lhe trazessem lembranças de algo que não ouvia há muito tempo. Apenas se recuperou. Jiao Qi o empurrou um pouco para manter a distância e assumiu a postura de presidente e disse aos funcionários que ele mesmo iria se mudar para aquela sala. Todos os documentos importantes fossem levados a ele para a revisão e que adiassem a reunião que tinham marcada. Os funcionários, sem reclamar, responderam: sim, senhor presidente Jiao. Shenfei, por sua vez, não entendia nada. Ficou olhando ao redor com uma cara de por que ele é obedecido e eu não. A coisa ficou mais estranha quando Jiao Qi, sem pedir permissão, sentou-se na sua computadora e começou a digitar. Obviamente, Shenfei perguntou como ele sabia a senha, a que Jiao Qi, com uma cara de "e daí", respondeu mais calmo. Aí Shenfei ficou super desconfiado. Agarrou a mão de Jiao Qi no mouse e o empurrou contra a mesa, com os rostos bem próximos. O acusou de ser um espião, de estar fingindo toda a história da dívida do pai. O avisou que não suportaria as consequências se o traísse. Mas Jiao Qi, no meio da tensão, estava mais preocupado com sua roupa. Disse que era um modelo novo da Dior e pediu, quase suplicando, para que o soltasse enquanto Shenfei continuava provocando ao ouvido. Que momento! Assim como Jiao Qi arruinou a fantasia de Shenfei sobre sua sala no topo, vocês arruinem o botão de seguir. Comentem qual manhua querem que desmontemos da próxima vez e até o próximo vídeo. Depois de comer, Shenfei entra em modo dominante e arrasta Jiao Qi para o estacionamento, alegando supostamente saldar uma dívida. O ambiente fica tenso quando ele repete sua condição delirante: não soltará um peso pela dívida de seu pai até que Jiao Qi fique grávido. Jiao Qi não fica atrás e exige um adiantamento pelo trabalho de cuidar dele, comparando seu tempo a uma taxa profissional para que o outro entenda. Dívida do seu pai até que Jiao Qi fique grávida. Jiao Qi não fica para trás e exige um adiantamento pelo trabalho de cuidar dele, comparando seu tempo com uma taxa profissional para que o outro entenda. A jogada dá certo porque Shenfei, divertido com a ousadia, promete 100 milhões de entrada enquanto vão caminhando até o médico. Ao chegarem à clínica, o procedimento trava porque a IA de Shenfei está quebrada e precisam pagar o registro manualmente. Shenfei sente que o lugar não tem classe porque pedem dinheiro assim que entra. Para ele, se não houver um sequestro ou um drama no meio para extorquir a esposa, a situação é simplesmente entediante. Shenfei exibe que está pagando milhões à sua esposa pelo que aconteceu ontem à noite, mas na verdade entrega um par de notas sujas diante de todos. É o ápice do constrangimento para Jiao Qi, que só quer que a terra o engula enquanto o outro se acha um magnata generoso. No consultório, o doutor que explica que o golpe misturou os cabos da IA com os nervos, transformando sua vida em um filme contínuo. Basicamente é o mesmo caso de uma criança que se acha o Superman por um acidente semelhante. Para Shenfei, a realidade agora tem roteiro e efeitos especiais. A tensão sobe quando o médico finge não o conhecer por vir do exterior, mas Shenfei o desarma lembrando que foi ele mesmo quem o enganou, vendendo-lhe cremes de luxo. Médico é um tremendo charlatão, mas esse confronto serve para confirmar que os verdadeiros recuerdos de Shenfei ainda estão lá, embora estejam enterrados pelo delírio. Com o clima meio tenso por causa das reclamações sobre as cremes, o médico anota que a memória regular do paciente não apresenta anormalidades. Não lhe resta outra coisa sentar-se e apressar o procedimento para começar o exame físico de uma vez. Diagnóstico oficial é síndrome de confusão por IA. Shenfei está com os fios cruzados e seu cérebro está substituindo memórias reais pela trama de um romance. Jiao Qi quer morrer quando percebe que a alucinação atual vem do livro A Noiva de $1 Milhão do CEO autoritário, jogando fora toda a sua noite de pesquisa sobre outros clichês literários. Felizmente, o médico explica que a IA possui um sistema de limpeza automática que apaga esses dados inúteis de tempos em tempos. Só uma questão de esperar alguns dias até o sistema reiniciar sozinho para que Shenfei recupere a sanidade, embora o processo seja uma prova de fogo para os nervos de Jiao Qi. Para confirmar que o diagnóstico está correto, Shenfei interrompe a conversa com um ataque de ciúmes de nível de Deus, reclamando de Jiao Qi por falar tanto com outro homem. Está tão envolvido no papel de dono possessivo que o ambiente fica super denso em um instante enquanto arrasta a força. Para encerrar com chave de ouro, médico manda ao relógio uma receita que acaba sendo um vídeo compilado de outros pacientes fazendo ridículo com o mesmo transtorno. Jiao Qi não pode acreditar que sua única ajuda seja um vídeo de bloopers enquanto o médico ri dizendo que o humor é a melhor medicina.
De volta ao apartamento, Shenfei entra em modo CEO sedutor e ordena a Jiaoqi que o agrade com uma atitude super arrogante. Jiaoqi estraga toda a vibe ignorando-o olimpicamente para começar a secá-lo o cabelo, deixando o cara como uma criança repreendida que não tem outra opção senão se deixar cuidar. Chapter XXBNG, loucura, o protagonista tem o cérebro substituído por um romance de CEOs autoritários. Como ele só entrega notas sujas, vocês sejam verdadeiros magnatas e deem um like de ouro a este vídeo. Inscreva-se para ver se o sistema finalmente reinicia e comente qual outro manhwa deveria ser narrado agora mesmo. Tchau!